encontro sempre de lá todas as que as pessoas torcidas. se encontram, e é sempre lá, os protestos quase sempre são também na Paulista. Portanto, está aí a Paulista ao vivo, tomada pelos manifestantes. Vamos ver novamente a imagem da ponte estaiada. Olha só, também tomada, o trânsito lá embaixo lento, a gente vê ali as luzes da polícia que acompanha essa manifestação, parece que ali atrás do lado esquerdo bloqueando o trânsito, porque tem muita gente chegando, olha só, do lado esquerdo o grupo menor, mas são pessoas chegando e a ponte tomada. Comandante Hamilton, que acompanha tudo lá do alto, por favor, suas informações. Pois é, Adriano, o grupo agora sai da ponte estaiada, um grupo segue em direção norte, ou seja, em sentido Cebolão, o outro no sentido sul. Esse grupo que você vê na imagem desce da ponte estaiada e segue em direção sul, então o trânsito está bloqueado na marginal nos dois sentidos nesse momento, Adriana. Comandante, o que a gente vê é que a polícia, desde o começo, mantém a estratégia de acompanhar sem bloquear essa caminhada, sem bloquear essa marcha. Exatamente, ela simplesmente para, vai orientando, principalmente desviando o trânsito para que o motorista consiga sair o mais rápido possível dessa situação, mas não há confronto. Por enquanto a situação é muito tranquila, apenas a manifestação, mas nenhum confronto entre policiais e os manifestantes. E também outro detalhe, nenhum motorista foi molestado. Por enquanto o que nós temos é essa imagem, Adriana. Essa é uma edição especial do Jornal da Record que mostra ao vivo para você as manifestações em 11 capitais brasileiras. Uma manifestação que começou pelo aumento das passagens, das tarifas do transporte coletivo, mas que ganhou uma dimensão muito maior. Desde o início do Jornal da Record, você acompanha essa manifestação ao vivo aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro e em várias outras capitais. Você vê agora as imagens da população ali andando no meio dos carros, porque eles estão tentando chegar à ponte estaiada, onde se concentra o maior número de manifestantes. O comandante Hamilton, lá do nosso helicóptero, acompanha desde o comecinho, desde as 5 horas da tarde, quando os manifestantes começaram a se concentrar no Largo da Batata. Então, comandante, eu queria pedir que o senhor explicasse para todo mundo em casa como é que eles se deslocaram pela cidade. Primeiro a concentração no Largo da Batata. A partir dali, houve uma divisão das frentes. Explica para a gente, por favor, comandante. Pois é, Adriana, começou no Largo da Batata e depois dividiram em 4 grupos. Um grupo seguiu em direção à Avenida Paulista, 2 grupos de forma dispersa, ou seja, um seguiu pela Marginal, o outro seguiu pela Luiz Carlos Berriner. Eles acabaram se dividindo em 4 grupos. Agora 3 grupos já estão juntos aqui na ponte estaiada, na imagem que você vê, e o outro grupo está na Avenida Paulista. Então nós temos 4 grupos distintos, 3 agora aqui na Zona Sul e outro na Avenida Paulista no momento, Adriana. Agora, comandante, a informação que a gente tem é que o objetivo seria ocupar totalmente a ponte estaiada. Dá para abrir a imagem? É possível a gente ter uma noção de qual é o tamanho aí em cima da ponte? O que eles já conseguiram ocupar? Já estão perto de concluir essa ocupação da ponte? O que dá para ver aí do alto? Olha, já ocuparam toda a ponte estaiada. A aglomeração foi feita em cima da ponte estaiada. Você tem uma ideia da quantidade? Olha, depois da ocupação, ainda tem gente chegando e o grupo já começa a sair da ponte estaiada. Tem um grupo dividido em 2 grupos. Um segue em direção norte e outro em direção sul. Eu vou abrindo, olha, nessa imagem que você vê. E um detalhe, Adriana, você tem uma noção da quantidade de pessoas aqui nessa manifestação? Olha, estão chegando ainda. Dá para medir pelo menos uns 500 metros de passeata no momento, que não chegaram ainda na ponte estaiada. Então é muita gente, Adriana. Então o que a gente sabe é que eles pararam um pouquinho, alguns minutos sobre a ponte, fizeram um ato ali em cima, ocuparam uma grande extensão da ponte e já então começam a descer, mas outros manifestantes continuam chegando à ponte, é isso? Exatamente, olha, pelo menos 500 metros é muita gente. Eu não consigo realmente contar ou mensurar a quantidade de gente nessa manifestação. E é claro que essas manifestações que hoje tomam conta de várias capitais brasileiras têm o efeito também das redes sociais, porque eles se mobilizaram pela internet, pelos computadores, pelas redes, e chegam informações por essas redes sociais que é tudo pacífico em São Paulo até o momento, inclusive com a participação de crianças, idosos, famílias, que percebendo que o movimento hoje não seria tenso e violento como o da última semana, então resolveram participar, muitas pessoas então aderiram e por isso
essa marcha, ao longo das horas, ela começou às 5 da tarde, agora quase 10 para as 9, faltam 9 minutos para as 9 da noite. Então, ao longo dessas horas, essa marcha foi crescendo, foi tomando essa dimensão que você vê ao vivo agora nessa edição especial do Jornal da Record. De um lado, a Avenida Paulista tomada pelos manifestantes. A Avenida Paulista, que na última semana foi palco de uma repressão violenta para impedir que os manifestantes chegassem lá, a polícia enfrentou os manifestantes de forma muito violenta e foi muito criticada por isso. Hoje, a Paulista é tomada pelos manifestantes e aí a Paulista e a outra imagem, a imagem da grande marcha que passa pela Ponte Estaiada e segue em direção às Águas Espraiadas. Adriana, se no Rio de Janeiro a passeata pela Rio Branco, da Candelária, pela Rio Branco até a Cinelândia, conseguiu reunir uma estimativa de 100 mil pessoas, a gente não é nenhum campeonato, mas a gente pode afirmar que em São Paulo o número de participantes nessa manifestação, contando Paulista, contando as pessoas que estão lá na Ponte Estaiada, supera a do Rio de Janeiro. É possível. Do lado direito do seu vídeo você vê a imagem da marcha gigantesca em São Paulo. Do lado esquerdo, ao vivo, as imagens dos manifestantes agora fazem um ato ali, um grupo de manifestantes faz um ato ao redor da barricada de fogo que eles montaram e atiraram fogo em lixo e objetos. Portanto, são do lado esquerdo Rio de Janeiro, do lado direito São Paulo. Portanto, são as duas maiores manifestações no Brasil nesse momento. E a informação de feridos, Chega a informação de 5 policiais feridos durante as manifestações no Rio de Janeiro, que temos a lamentar, né? Exatamente, porque do lado paulista e na manifestação aqui em São Paulo, pacífica até o momento, sem confronto, sem registro de confrontos ou de vandalismo. No Rio de Janeiro, infelizmente, não. No Rio de Janeiro, infelizmente, houve confronto, houve quebra-quebra e, portanto, chega essa informação de 5 policiais feridos, mas esse número ainda pode ser maior, já está tudo acontecendo nesse momento. Os manifestantes lá no Rio, bastante exaltados ainda. E aqui em São Paulo prossegue essa marcha que você acompanha aí na Paulista, do lado esquerdo do vídeo, na Ponte Estaiada, do lado direito do seu vídeo. O Celso dizia que pode ser, inclusive, uma manifestação maior do que no Rio de Janeiro. Se a gente fizer um somatório, sim, né? Aqui a informação que temos nesse momento é que em São Paulo seriam aproximadamente 65 mil manifestantes. Vamos falar agora com o Mário Augusto? Quais as novas informações que você tem, Mário? Registramos essa imagem da Avenida Paulista, uma imagem diferente de se ver, porque foi uma intenção reprimida no último manifesto, na última manifestação, de ocupar a Avenida Paulista. E hoje a Avenida Paulista é ocupada por milhares de pessoas. E é interessante como aumenta a cada minuto essa ocupação. Muita gente segurando bandeiras, segurando cartazes, pedindo a redução da passagem de ônibus, mas também pedindo outras questões em prol do Brasil. Adriana. Obrigada, Mário. É o que a gente explicava. À medida que as pessoas percebem que a manifestação em São Paulo é pacífica, que não há confrontos, essa manifestação e essa marcha vai só crescendo. Mais cedo, pouco antes do início dessa manifestação, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grela, decidiu que que a polícia não iria tentar bloquear essa marcha, não iria tentar bloquear a caminhada dos manifestantes. Não estaria utilizando balas de borracha, nem gás de pimenta. Exatamente. Ele deu uma sinalização clara, pouco antes do início da manifestação, que a polícia iria apenas acompanhar essa marcha. Portanto, essa marcha se torna gigantesca na cidade de São Paulo, sem confronto, sem violência até o momento. Nós falávamos que em várias capitais essas manifestações acontecem, eu vou citar algumas delas. Além do Rio de Janeiro e São Paulo que nós mostramos, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Brasília, já mostramos algumas imagens, né? Belém. Vamos ver se temos novas imagens de Brasília. Olha só, agora você vê as imagens aéreas de Brasília. Aí estão as imagens de Brasília. A manifestação começou lá na Esplanada dos Ministérios, que também é o ponto, o endereço dos protestos em Brasília, porque é a Esplanada dos Ministérios que vai acabar em frente ao Congresso Nacional. Portanto, os manifestantes seguiram numa marcha pela Esplanada. O momento de maior tensão em Brasília foi quando os manifestantes chegaram em frente ao Congresso e tentaram forçar uma invasão. Nós não temos informações, parece que não há uma invasão da área interna do Congresso. O que os manifestantes conseguiram fazer em Brasília foi ocupar a cobertura do Congresso. E aí sim houve um
um tumulto, um momento de tensão, de empurra-empurra, mas houve um reforço policial com a participação não só da Polícia Militar, mas também do Exército e da Polícia Legislativa. Não há invasão da área interna do Congresso. Os manifestantes apenas tomaram a cobertura do Congresso Nacional. O presidente em exercício da Câmara, o deputado André Vargas, pediu reforço policial e, portanto, a Polícia Legislativa também entrou nessa contenção aí dos manifestantes, mas não há invasão do Congresso. E nós seguimos acompanhando as imagens aqui de São Paulo, onde acontece uma grande marcha e, ao que tudo indica, esses manifestantes seguem para fazer o ato final dessa manifestação nas Avenidas Águas Espraiadas. Localiza para a gente, Celso, de onde é que eles partiram? É uma distância de aproximadamente quanto? Do Largo da Batata até esse ponto? Olha, é uma boa caminhada a pé, viu, Adriana? Tanto que eles caminham a praticamente 3 horas e meia. Praticamente eles saíram da Zona Oeste e foram para a Zona Sul. Quase 4 horas de caminhada. Dá para imaginar aí algo em torno de entre 5 e 10 quilômetros. Eles estão atravessando a cidade, então, da Zona Oeste para a Zona Sul, para se concentrar. A informação que chega para a gente é que eles vão se concentrar nas Avenidas Águas Espraiadas para um ato final. Mas à medida que essa marcha aí sobre a Marginal Pinheiros foi tomando dimensão, ganhando uma dimensão cada vez maior, o mesmo acontecia na Avenida Paulista, que é a imagem que você vê do lado direito do seu vídeo. A Avenida Paulista foi inicialmente um grupo de manifestantes, chegou em frente ao Museu MASP, outro símbolo da capital paulista. Não parecia tão grande a manifestação lá na Paulista. E durante, assim, ao vivo aqui, durante essa edição especial do Jornal da Record, mais e mais manifestantes foram chegando e tomando completamente a Paulista, como você acompanha do lado esquerdo do seu vídeo. Vamos mostrar agora, Adriana, como é que foi a manifestação em Belo Horizonte. Hoje houve jogo pela Copa das Confederações, onde uma multidão saiu do centro da cidade para chegar até o estádio do Mineirão. Houve confronto entre a polícia e manifestantes. Lá em Belo Horizonte, o confronto maior foi justamente quando esses manifestantes se aproximaram de uma área que eles chamam de área de isolamento da FIFA, que é ali ao redor do estádio do Mineirão. Então, esses manifestantes, quando eles tentaram bloquear o trânsito na Avenida Antônio Carlos, que é uma importante avenida lá de Belo Horizonte, que dá acesso ao Mineirão, quando eles tentaram bloquear a avenida, então houve confronto lá em Belo Horizonte. Vamos falar com o repórter Elbert Moreira, que acompanha o protesto na capital mineira. Já foi muito tenso esse protesto em Belo Horizonte, Elbert, e agora? Como é que está a situação nesse momento? Boa noite a todos. Neste momento a manifestação é tranquila, a polícia, a cavalaria acompanha tudo de longe. Nós temos imagens aqui da Praça 7, um dos principais pontos da capital mineira. Os principais cruzamentos da avenida agora estão fechados, a manifestação tranquila. Como você citava, Adriano, o ponto-chave hoje foi esse confronto entre os manifestantes e a polícia militar. A gente observou aí pelas imagens, eles jogaram paus, pedras e a polícia precisou reagir com bombas de efeito moral e também de gás lacrimogêneo. Aqui agora tudo tranquilo, a polícia vai acompanhando. De Belo Horizonte, Elbert Moreira. Só para a gente explicar para todo mundo que nos assiste agora, essa imagem que a gente vê agora é a Praça 7. Assim como a Paulista é um símbolo para a capital de São Paulo, a Praça 7 é o coração de Belo Horizonte, é o centro de Belo Horizonte. E lá também em Minas, o protesto se dividiu. Um grupo seguiu em direção ao Mineirão, onde houve então confronto com a polícia, e outro grupo até agora se mantém aí no coração de Belo Horizonte, a Praça 7, que é o centro da cidade, o marco zero ali da cidade, da capital mineira. Mas os confrontos e a tensão maior foi justamente na área do Mineirão, onde então os policiais entraram em confronto diretamente com os manifestantes, inclusive com balas de borracha, com bombas de efeito moral, para dispersar e para impedir que os manifestantes chegassem nos arredores do Mineirão. Por isso a confusão, o clima mais tenso, a confusão maior é lá na região da Universidade Federal de Minas Gerais, que é ali pertinho do Mineirão. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações de Minas. Agora você acompanha novamente São Paulo. A marcha pela Paulista, gigantesca, todos caminhando, muitas famílias, inclusive, participam dessa manifestação de hoje, que é pacífica. O repórter Mário Augusto tem novas informações. Por favor, Mário.
Adriana, uma estimativa oficial de 65 mil participantes, mas uma estimativa que pode ser superada até o final deste evento, uma grande marcha que se transformou esta manifestação em São Paulo. A quinta manifestação